Olá, uma boa noite, meu amigo e minha amiga. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, de estar falando para você, tá? Preparando com muito carinho essa mensagem, meditando na Santa Palavra, para que Deus possa te abençoar, tá? Você que, nesse momento, está conosco assistindo esse vídeo, tá? Eu quero te dizer que o Espírito Santo está disponível para você. Está disponível para cada pessoa, para cada criatura, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, né? E eu gostaria de meditar contigo hoje em Isaías, tá? Eu separei aqui um trecho de Isaías, 2 versículos apenas, no livro de Isaías, capítulo 12, tá? Onde Isaías ali ele se derrama e se declara, e declara o amor imensurável, tá? que ele tem pelo Senhor, e creu, e passa a crer de fato, de verdade, no poder de Deus sobre a vida dele. Não é isso? Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Isaías 12, versículos 1 e 2. É um trecho da última mensagem que eu preguei no culto do último domingo, que foi o culto da Santa Ceia na IGV, tá? E quero te convidar para participar desse ministério, para vir cear conosco, para que você venha conhecer o Evangelho através da IIGV, Igreja Internacional Graça e Vida, que é um trabalho que nós fomos levantados, tá? Pela fé, pelo intermédio do Senhor, para levar a palavra de salvação para as pessoas. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quantas pessoas vivem à mercê da sorte, né? Dizendo, da sorte ou do azar, amém? Mas, na verdade, o que é a sorte ou azar? Né? São ferramentas de Satanás, né? Porque aquele que tem um encontro com Deus, ele não tem sorte ou azar, amém? Ele tem fé, e pela fé, ele não crê em sorte, mas ele crê no poder de Deus na vida dele, ele não crê no acaso, né? Ele não declara que a enfermidade, que as forças malignas, que os problemas seculares, ou seja, qual for a situação, venham a ser maior que o poder de Deus na vida dele. Um dia, o nosso Deus ele levantou um profeta chamado Isaías, não é? E Isaías profetizou, né, instruído por Deus, inspirado por Deus, que viria ao mundo aquele que tiraria o pecado do mundo. Né? Ele profetizou a vinda de Jesus, e Jesus veio. Hoje nós vivemos 2015 anos depois de Cristo. Isaías havia profetizado a vinda de Jesus 700 anos antes dele vir. Hoje a igreja proclama a volta triunfante de Jesus para arrebatar as nações, ou seja, as nações que nele creem, as nações que têm o adorado, que têm o servido, que têm colocado o Senhor Deus como o único Deus da sua vida. Aqueles que têm declarado que tudo aquilo que conquistam vem do poder e da graça e da glória de Deus. Né? E eu quero te convidar a conhecer esse Deus. Um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus tardio em irar-se, mas por amor, ele arranca a ira e nos traz a salvação. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos leva a esse entendimento nesse momento. Eu orei bastante e pedi a Deus que ele pudesse me inspirar para que eu pudesse estar falando contigo nesse momento. Né? E com base nisso, eu separei esses 2 versículos de Isaías. Eu creio que já tenha dado tempo de você pegar a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Né? Não importa se é a Bíblia evangélica ou não, porque a Bíblia
nas entrelinhas e no contexto dela, no conteúdo, tirando os livros apócrifos, a Bíblia católica é igual à Bíblia evangélica, tirando os 5 livros apócrifos. Não é? E eu não estou aqui para pregar uma religião, né, para pregar um credo para você, mas para pregar Jesus. Independente da tua religião. Se você é católico, espírita, umbandista, se você não crê em Deus, se você é ateu, enfim, se você tem ou não tem fé. Né? Mas saiba que dentro de você tem uma semente. Essa semente chama-se Espírito de Deus. Aquele que te faz andar, que te faz caminhar, que te faz seguir, né? Passo a passo. Aquele que te dá força para acordar de manhã, aquele que te dá entendimento, né? Aquele que traz na tua mente a inteligência, a capacidade intelectual. É o Espírito de Deus. Né? Mas ao mesmo tempo Deus te deu livre-arbítrio para que você possa, enquanto tiver vida, viver. Né? Porém, o que se deve entender, meu amigo e minha amiga, é que nem tudo convém. Nem tudo me é lícito fazer. Aí entra o Espírito Santo. Quando você tem um encontro com Deus, você passa a ter um entendimento do santo, não mais o entendimento da carne, ou seja, do pecado. Porque apesar de o Senhor Deus nos dar o seu fôlego de vida, que é o Espírito, né? Ao mesmo tempo Ele nos deu livre-arbítrio. E nós somos, na verdade, herança, nós temos uma herança pecaminosa do homem, da natureza adâmica, né? Do homem que pecou, do primeiro homem. E por isso nós estamos vivendo nesse ciclo vicioso nessa terra. Mas Deus, na sua obra perfeita, Ele nos trouxe o Senhor Jesus para tirar o pecado do mundo, para que você, que tem andado numa vida, digamos, miserável, de escravidão, ou talvez você nem saiba, porque talvez a tua posição social e financeira seja boa, mas isso, para Deus é nada. Porque o que Ele quer é a tua alma, porque você viverá para sempre. A tua alma, ela tem vida eterna. E o Senhor quer exatamente que você tenha a vida eterna. Não que você venha a sofrer, a gemer imediatamente depois que a sua vida nessa terra aqui expirar. Ou seja, quando você fechar os olhos para esse mundo e voltar ao pó. Né? Então eu estou falando de triunidade. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Não é? Quero te dizer que nenhuma condenação, que nenhuma enfermidade, que nenhuma situação adversa pode tirar a tua salvação se você, de fato, aceitar Jesus como teu Salvador. Esse é o propósito da IGV. É para isso que o Senhor Jesus me levantou nessa igreja. É para isso que Ele me trouxe esse ministério de fundar essa igreja e iniciarmos um trabalho de salvação para as pessoas. Né? Para que você não venha ao encontro de Deus por algum tipo de interesse material, mas que você venha buscar de fato aquilo que o Senhor Jesus veio trazer para nós, a salvação, e que você venha com o coração aberto, que você de fato aceite Jesus, independente de desejar receber algo em troca, nessa terra, financeiramente falando, fisicamente falando, porque o Senhor é o Senhor que te sara, Ele quer te sarar eternamente. Ele não quer te dar uma cura paliativa, Ele não quer te dar uma prosperidade paliativa, mas Ele quer te dar a essência da vida eterna. A grandeza maior que Ele tem e derramar sobre a sua vida todo o amor. Isaías compreendeu isso, vamos ler aqui, ó.
Versículo 1 do capítulo 2 diz a isso. Dirás, pois, naqueles dias, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Você está entendendo? Quer dizer, por mais que o Senhor venha se indignar com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as nossas falhas, quando nós nos rendemos a Ele, de todo o nosso coração, Ele retira a ira e conforta o teu coração e te dá a cura, te dá a libertação, te dá a paz interior, que é o que está faltando na tua vida. Para e pensa. Você é feliz com o que você tem? Ou o que você tem não é suficiente para que você tenha paz? Não é? Então, é preciso que você tenha essa compreensão do plano de Deus para a sua vida. Não é? Nós não estamos nessa terra simplesmente para comer, beber, dormir e fazer o que bem entendemos. Não. Tem uma lei. Né? Tem uma lei. Não é? E nós não podemos andar, não é isso? Em pecado. Nós temos que caminhar com Jesus para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, dos nossos familiares, porque através de nós, o Senhor Deus vai libertá-los e nós vamos ser testemunhos vivos disso. Não é? Versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Ou seja, Isaías está declarando, olha, Senhor, graças te dou, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Ou seja, ele está declarando, Deus, tu és a minha salvação, Senhor. Não importa o que eu esteja passando, não importa a minha luta. Não importa se eu ganho pouco ou se eu ganho muito. Se eu estou saudável ou se eu estou enfermo. O que importa, Senhor, é que tu és a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, quando você declara, de fato, da tua boca, do teu coração, de dentro para fora, não importa o que você esteja passando, é isso que eu quero te dizer. As lutas vêm, as situações adversas existem, mas com Cristo tu é vencedor, tu é vencedora. Amém? É essa mensagem que eu quero trazer para você nessa noite. O Espírito Santo nos leva a esse entendimento, não é? E talvez você, nesse momento, esteja com desejo de morte, sentindo-se triste, afobado, né? Desejando coisas que vão te trazer consequências ruins, né? Quantas pessoas têm matado umas às outras? Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida? Né? Quantas pessoas têm andado em depressão? Né? Mas quando você se volta para Jesus e declara, Senhor, tu és o meu cântico e se tornou a minha salvação. Deus, ele tem um plano na tua vida. Né? Sonhe os sonhos de Deus. Porque se você sonhar os sonhos de Deus, com certeza você não vai se frustrar. Você não vai se decepcionar. Deixa o Senhor ser o leme da tua vida. Faça como Noé. Deus determinou, Noé constrói uma arca e nela coloca um casal de cada animal, tu e a tua família. E no tempo certo virá o dilúvio sobre a terra, mas você será salvo porque eu achei graça em ti. Imagine Deus achar graça em tu.
Imagina Deus achar graça em você. O que Ele não vai fazer para te salvar? Ele vai te proteger de tudo. Como Ele fez com Noé, com a sua família. Até a família de Noé foi protegida, até um casal de cada animal. Porque pela fé de Noé, Deus trouxe salvação. E foi possível repovoar a terra depois do dilúvio. Amém? Quer dizer, quando você se volta para Deus, quando em meio à tempestade, em meio a